Olá, sejam bem-vindos ao Link de Books. Eu sou a Cristina e este é o canal que lê livros e autores que foram mencionados por outros livros e por outros autores. Mas hoje não vou falar das ligações entre livros, vou-vos mostrar quais foram as minhas melhores leituras de 2020. Muito obrigada pelo vosso interesse neste vídeo, em que vou mostrar as minhas melhores leituras de 2020. A ordem que escolhi para vos apresentar estes livros é apenas mesmo a ordem de leitura, uma ordem temporal de janeiro a dezembro, porque eu não consigo fazer um top entre estes livros, até porque eles são todos muito diferentes, como vocês vão poder ver. Este é um dos aspectos mais positivos do meu projeto literário, que eu me dedico de ler livros e autores mencionados por outros livros e por outros autores, porque me leva por caminhos impensáveis e leva-me a ler de tudo. O primeiro livro, e foi logo a primeira leitura do ano de 2020, foi logo em cheio, Mataram a Cotovia, de Harper Lee. Um clássico intemporal sobre racismo e desigualdade social, um livro que me tocou muitíssimo, porque é utilizado do ponto de vista de uma criança que, apesar de precoce, nos mostra com inocência e ingenuidade aquilo que é tão inexplicável no mundo dos adultos. Fundação Império, de Isaac Asimov, um livro soberbo, ficção científica, a continuação do Fundação, que já disse era um livro genial, e este conseguiu ainda superar o Fundação. Uma reflexão sobre a humanidade, sobre o nosso futuro, mas também sobre o nosso passado e os nossos ciclos civilizacionais. Simplesmente genial. O Mercador de Veneza, de William Shakespeare. Shakespeare é um dos meus autores preferidos, mas normalmente são as tragédias que mais me impressionam. Eu até costumo não gostar muito de comédias. Neste caso, esta história é uma mistura muito boa e está muito bem construída, tem duas partes, subenredos, tem vários ingredientes muito parecidos com outras peças, mas há aqui alguns fatores de surpresa e gostei bastante, e também acabei por aprender sobre a situação dos judeus neste tempo que eu não conhecia. Rebecca, de Daphne du Maurier, é uma história muito boa, mas acho que é a forma de a contar que realmente a eleva a um outro nível. Uma história de mistério e de suspense contada de forma exímia. Gostei muito. Viagem ao Fim da Noite, de Ferdinand Céline, um livro bastante tétrico, negro, mas realista. É o realismo, é a realidade da existência humana sem filtros, um livro duro, um livro muito, muito bom, inesquecível também. The Silent Now, de Peter Abrahams, é um romance político, uma história muito, muito boa. Eu penso que este livro é muito pouco conhecido no nosso país, não existe sequer uma tradução. Conta-nos a história de uma ditadura e depois de uma revolução. É uma reflexão muito forte, muito boa sobre a sociedade, a política, a economia, todos nós, no fundo. O Inverno do Nosso Descontentamento, de John Steinbeck. Steinbeck é um dos meus autores preferidos, adoro. Neste caso temos um personagem incrível, um dos melhores personagens que eu já encontrei na literatura. Adorei, adorei. E ele debate-se com o problema existencialista, o problema de valores. Os valores que ele tem não estão a permitir alcançar o sucesso numa sociedade capitalista, uma sociedade de consumo, onde o dinheiro é que manda. E assistimos aqui à história deste homem, à sua angústia e ao seu dilema. Steinbeck é, de facto, um autor notável e todos os livros que li dele até agora foram livros memoráveis. A Ilíada, de Homero. Bom, isto é um outro mundo, não é? Até devia haver, depois do 5, devia haver mais qualquer coisa, mas eu gostei mais da Odisseia, é um facto. Na Odisseia temos um bocadinho mais de ação, menos repetitiva, porque há mais aventura, não é? Ulisses tenta voltar a casa, 10 anos para voltar a casa, e tem muitas atribulações até lá chegar. Isto é a Odisseia. Na Ilíada estamos ali um período da Guerra de Troia, e é sempre interessantíssimo ver nestas histórias da mitologia como deuses, humanos, semideuses, os mortais e os imortais se confundem e uns puxam para um lado, outros puxam para o outro, e há toda uma história
enfim, que se liga depois a muitas outras histórias, pequenas histórias da mitologia, e foi uma leitura incrível, uma leitura que qualquer dia devo repetir porque gostei muito mesmo. O Velho que Lia Romances de Amor, de Luís Sepúlveda, é um livro que eu achei muito bonito, também duro, um livro duro. Trata de dualidades, para mim foi um livro de contrastes. Enfim, um livro que me fez refletir na humanidade enquanto espécie deste planeta e na nossa ação sobre a natureza. Um livro que também não irei esquecer. Olhai os Lírios do Campo, de Érico Veríssimo. Um pouco à imagem de Steinbeck, temos aqui um personagem que está perante uma crise existencial, encontra-se num momento crítico da sua vida, o que o faz começar a passar em revista as suas memórias e a avaliar se terá feito boas ou más escolhas e se tem de mudar ou consegue mudar. Para além dessa reflexão mais pessoal, também tem uma reflexão no tempo, porque passa-se num momento muito específico da história do Brasil. O próprio livro tem 2 partes e passa de uma visão mais individual para uma visão mais social na segunda parte. Muito boa a reflexão que Érico Veríssimo faz aqui neste livro e gostei imenso. A Borra do Café, de Mário Benedetti, um autor que eu descobri este ano e fiquei rendida. Adoro a escrita deste autor, escreve de uma forma tão simples e bonita, profunda, mas ao mesmo tempo tão fácil de ler, tão fácil de entrar em nós aqueles pensamentos. Eu achei maravilhoso. O nosso protagonista deste livro muda de casa em casa dentro da cidade e ao longo dos anos muda diversas vezes de casa dentro da cidade de Montevidéu, e nós vamos descobrindo a cidade e o bairro ao mesmo tempo que o vamos descobrindo a ele e vamos assistindo ao seu desenvolvimento. É muito boa esta história e está extremamente bem contada. A escrita deste homem é fenomenal, pelo menos para mim, adorei e aconselho. Os Nus e os Mortos, de Norman Mailer, um livro sobre a guerra. Norman Mailer foi soldado da Segunda Guerra Mundial e quando voltou aos Estados Unidos teve de escrever esta história. E é uma reflexão sobre os paradoxos da guerra, mas também sobre os paradoxos sociais. Faz um retrato muito bem feito da sociedade norte-americana daquele tempo, pegando nos soldados que estão numa campanha militar para invadir uma ilha nas Filipinas. As 10 Figuras Negras, de Agatha Christie, um livro de mistério e de suspense, um clássico de suspense, com todos os ingredientes de um clássico, uma mansão onde as pessoas começam a morrer, mas é um enredo tão bem construído que nos deixa mesmo, pelo menos a mim deixou-me, sem saber o que pensar a certa altura, e depois um desfecho, enfim, não posso contar, não é? Mas foi um livro muito bom e não esquecerei este formato que Agatha Christie usou aqui neste seu livro porque achei muito interessante. Mau Tempo no Canal, de Vitorino Nemésio, um livro extremamente bem escrito, de uma riqueza literária imensa, mas também muito rico naquilo que guarda de nós, enquanto portugueses, enquanto povo. Isto porque o livro se passa nos Açores e faz-nos um retrato panorâmico mesmo, muito abrangente sobre o que seria a vida nos Açores naquela altura, naquela época. Temos uma personagem feminina principal também muitíssimo bem construída, uma das melhores personagens que eu encontrei, não só portuguesa, mas mesmo comparando com outros clássicos. E fiquei muito admirada por não ser mais falado deste livro, uma vez que lemos tantos clássicos ingleses, os Vic Towers, estas coisas de Jane Austen, isto tudo, e temos aqui tesouros nossos guardados e que nos passam ao lado. Maurice, de E.M. Forster, é um clássico LGBT. Maurice é o nosso personagem homossexual, numa altura em que ser homossexual era algo indizível. Ele próprio diz: eu sou um indizível como Oscar Wilde. Não era só mal visto socialmente, mas era mesmo um crime e eram colocados em asilos ou presos. Então assistimos à angústia deste homem, do Maurice. Foi para mim uma personagem muito empática, eu consegui muito facilmente colocar no lugar do Maurice e é uma história muito poderosa e muito emotiva. 2001, Uma Odisseia no Espaço, de Arthur C. Clarke, mais um livro de ficção científica, uma reflexão também sobre a humanidade.
sobre o nosso futuro ou sobre a possibilidade de vida noutros planetas. É um exercício muito bom e, para além disso, também introduz aqui o conceito de inteligência artificial, um personagem que é uma inteligência artificial, mas que é uma das personagens também mais conhecidas, o HAL 9000, e toda esta história é uma história muito bem construída e levada ao cinema, não é, de uma forma brilhante por Stanley Kubrick. O Banquete de Platão, um drama fantástico em que se fala sobre o amor, se faz um elogio ao deus Eros, fala sobre amor e sexualidade num jantar, num banquete. Várias ideias que poderemos considerar filosóficas acerca do amor, mas misturadas com mitologia e dramatizadas de uma forma que me prendeu do início ao fim e que ficou um dos meus livros preferidos de todo o sempre. Aliás, todos estes livros acabaram por ficar livros preferidos, não é? A Trégua, de Mario Benedetti, 2 livros lidos, 2 5 estrelas. Realmente eu adorei este autor e esta Trégua conseguiu ainda ser melhor que A Borra do Café. É verdade, é a história de um homem que está prestes a reformar-se, que está cansado da vida, está cansado de tudo, ele só quer reformar-se e dedicar-se ao ócio. E assistimos a um ano na vida deste homem, ao último ano antes de se reformar, em que a vida dele leva um abanão, e foi uma história tão bonita e ao mesmo tempo tão trágica. E este autor é o que eu digo, escreve de uma forma tão simples, ritmo, nós não conseguimos parar de ler, ou pelo menos eu não conseguia parar de ler, de uma forma muito simples, chega a nós com coisas bastante profundas e com reflexões muito, muito válidas sobre a vida, sobre os outros, sobre o nosso papel, sobre tanta coisa, sobre sermos pessoas. E é tudo, foram estas as minhas melhores leituras de 2020. Se eu em 2021 fizer leituras tão boas como estas, eu fico já muito contente. Este foi um dos melhores anos dos últimos anos em leituras, claro, não é? Porque de resto, seja o melhor ano em alguma coisa, pelo menos, não é? Foram 18 5 estrelas, ainda estou um bocadinho abananada com o número de 5 estrelas que eu dei em 2020, porque não é de todo normal, eu sou muito pouco mãos largas a dar estrelas, mas este ano fiz uma coisa diferente, que foi no final do ano, vi todos em conjunto e estive a modificar algumas classificações que tinha dado antes, e achei que alguns livros que eu tinha dado 4 estrelas e meia mereciam mais porque estavam vivos em mim ainda e recordava-me só de terem sido excelentes, excelentes leituras, e então achei melhor dar as 5 estrelas merecidas. Obrigada por terem visto e espero que o vosso 2021 tenha começado em cheio no que diz respeito a leituras, porque a nossa esperança do início do ano parece que está a esvair-se muito rapidamente, não é? A situação está muito má. Quero deixar uma palavra de força e de coragem, de esperança para todos aqueles que estão doentes e lamentar os mortos, que têm sido um número incrivelmente absurdo. E a todos os outros, por favor, mantenham-se seguros, cumpram todas as regras. Nós temos os livros, pessoal, nós temos os livros para nos ajudar a ficar em casa e a ficar em casa sem estarmos sós. E também nos temos aqui. Tenham paciência, é mais um tempo, mas é pelo bem de todos. Um beijinho muito, muito grande e até ao próximo vídeo, que espero que seja muito em breve.